Então eu vou puxar a conversa. Puxa. Galera, começando, Cabe Recurso, Paulo Hermes falando com vocês, advogado trabalhista. E aqui comigo também, Diogo Pereira, advogado especialista em licitação, cara que faz dinheiro aqui. E o Alisson Guimarães, direito de família. A gente vai conversar aqui, bater um papo, falar sobre direito que interessa a todo mundo. Direito que interessa ao cidadão, o que é que ele pode saber para se proteger, para se defender de quem quer o mal dele, de como garantir os direitos dele e de como também fazer dinheiro, ganhar dinheiro, né? Então, escutem, prestem atenção que vocês vão gostar. Pode começar, Diogo, me conta aí, como é que faz para ganhar uma licitação, como é que funciona isso daí? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, doutor Paulo Hermes, doutor Alisson. Estou muito feliz de estar participando aqui desse podcast, né? Na realidade, fui até meio que surpreendido aí com esse convite do doutor Paulo, né? Mas é isso, vamos conversar um pouco aqui sobre a nossa atuação, o que a gente faz e o que a gente traz de bom aí para o público, né? Hoje, trabalhar e atuar em licitação tem as suas dificuldades, principalmente em relação à questão burocrática, né? A maioria das empresas não tem tanto conhecimento sobre fazer uma análise de edital, a documentação, operar os portais. A maioria hoje das licitações é eletrônica, né? De acordo com a nova lei de licitações. E aí as empresas têm essa dificuldade, né, em fazer essa análise, participar, tem a questão burocrática, né? E a gente trabalha nessa área, né? A gente ajuda as empresas a ultrapassar essa parte burocrática, essa dificuldade técnica, né? E ajudamos as empresas a acessar esse mercado, que é o mercado bilionário, né? O mercado que é das compras do governo. Mas sabe o que é? Sabe o que é a questão? Eu até ia passar para a pergunta, mas antes de começar, uma pergunta que eu acho que é importante para a galera que vai acompanhar a gente aqui nesse podcast. Bora deixar o Alisson falar um pouco, se apresentar um pouco aí também. E aí, pessoal, boa tarde a todos que estão aqui apreciando essa nossa conversa. Desde que a gente se inseriu nesse meio digital, a grande palavra que rege a nossa atuação é informação. A gente vê que, durante a nossa atuação profissional, a gente entende que muito do que a gente vai falar, a gente imagina, muito do que a gente vai falar nas redes sociais já é batido, muita gente já conhece, muita gente já entende sobre aquilo e, na verdade, não. A gente percebe que a cada vídeo, a cada post que a gente faz, a cada conteúdo que a gente informa ao cidadão, sempre tem um comentário de uma pessoa dizendo: mas comigo não foi daquela forma. Comigo foi diferente, eu não tive acesso a isso, eu não sabia disso. Se eu soubesse disso antes. Então, esse meio de informação, esse meio de produção de conteúdo é importante e tem um cunho social, ainda porque traz conhecimento para uma parcela da sociedade que a gente acredita que já deveria ou saberia daquele conteúdo, mas na verdade não. Então, acho que essa inserção digital é importante por isso. E aí, Diogo, eu vou voltar para ti. Voltando para essa questão de licitação, muita gente pode imaginar que licitação é só para grandes empresas, né, grandes players do mercado que têm condição e tal. E eu queria saber contigo, é possível um trabalhador que tem ali a sua MEI, que tem uma microempresa, é possível esse cidadão acessar as licitações públicas? Uma excelente pergunta. Inclusive, é uma necessidade que as pessoas entendam que a lei de licitações, ela inclusive incentiva essas contratações, que é as contratações das MEIs, né? Das pequenas empresas, né? Os microempreendedores individuais. Inclusive, meio que desburocratiza, essa palavra eu não vou conseguir falar, mas existe uma facilidade trazida pela lei para que essas microempreendedores individuais acessem essas compras do governo, né? E eu acho que isso é uma coisa que pouca gente conhece, pouca gente sabe, né? Tem as contratações diretas, são as compras diretas, são as compras de menores valores. A maioria delas são exclusivas
para MEIs e para microempresas. Então, grandes empresas não podem entrar nessas compras menores, né, que são as compras diretas. Isso já é uma questão legal já, e eu acho que pouca gente sabe disso. A realidade é essa. Mas o que é necessário para esse trabalhador que tem uma micro, que tem uma MEI, precisa de um advogado? Como é que o teu escritório, tu como profissional especialista, como é que tu pode auxiliar esse trabalhador que tem uma MEI? Olha, a gente auxilia, mas a realidade é que o que ele precisa mesmo é conhecimento técnico, né? Ele pode um curso, por exemplo, começar com um curso e ir aprendendo. A nossa atuação ela é muito voltada para algumas questões mais complexas. Por exemplo, um recurso administrativo numa licitação maior, um pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, uma apresentação de uma proposta, uma justificativa de uma proposta que pode ser considerada inexequível, enfim. São algumas coisas mais específicas, né? Mas o trabalhador, trazendo aqui para a pergunta, ele pode iniciar com cursos, procurando também, claro, ajuda técnica de um advogado especialista na área, mas é um mercado que ele pode acessar, inclusive, diretamente, através dos sites de compras do governo, enfim. Alisson, me diz uma coisa. Eu atendo muito trabalhador, né? E nesse atendimento de pessoas, do dia a dia, do cotidiano das pessoas, a gente vê que há um desconhecimento da diferença real do que é um casamento, do que é uma união estável, né? Tem muita gente que acha aí que união estável é só se tiver papel. Então, acho que vale a pena a gente desmistificar isso para a galera, né? Dizer para eles, tá junto, tá morando junto, é união estável. Mas não tem papel, doutor, eu escuto sempre isso, né? Na hora que eu vou perguntar ali os dados da pessoa, qual é o teu estado civil? Eu sou solteiro. Aí eu complemento, mas tu não vive com ninguém, não mora com ninguém? Não, eu moro com a mulher aqui em casa, só que a gente não é casado no papel. É sempre essa a conversa. E aí eu queria que tu me explicasse, e explicasse para a galera que está vendo a gente, qual é a diferença dos dois. Tecnicamente, a união estável é uma união pública e duradoura com o intuito, a intenção de formar família. Ela é uma questão de fato e ela pode ser comprovada com ou sem nenhum documento formal. Hoje, muitas famílias têm optado por formalizar a união estável perante o cartório, perante algum documento particular com testemunhas, mas a realidade é que a maioria opta ou por permanecer na informalidade e, posteriormente, ali, havendo uma separação, tentar o reconhecimento judicial, ou optar, de fato, pelo casamento. Essa é a grande diferença entre uma instituição e outra, a formalização. Hoje, os direitos garantidos, tanto a nível previdenciário, uma pensão por morte, quanto a nível de pensão alimentícia, divisão de bens, são muito parecidos. São institutos muito parecidos. E a intenção do legislador, ao trazer a figura da união estável, foi exatamente proteger essas pessoas que tinham relacionamentos de 20, 25, 30 anos e, ao final, uma dissolução se batia as mãos, se lavava as mãos, apertava as mãos e ia cada um para um lado. Essas pessoas, por muito tempo, ficavam sem saber o que podiam, o que tinham, o que realmente teriam de direitos. E aí, com a inserção da figura da união estável, isso passou a ser trazer segurança jurídica para esse relacionamento. Mas, sabe, eu acho que é uma coisa que as pessoas têm que... E isso é um problema do Brasil, sabe, Alisson? Como existe essa aceitação da informalidade? Eu não vou casar, eu não vou fazer uma união estável. Só que, meu irmão, quando tu morre, tu deixa trabalho para todo mundo que tu ama, cara. Não faz isso, não. Isso é importante. Então, não custa nada tu ir lá no cartório, não quer casar, mas faz uma união estável. Porque tu não sabe a trabalheira que é para um advogado de família, um advogado de sucessão, depois correr atrás de um advogado previdenciário, um advogado trabalhista, correr atrás de um direito para ti não, para tua esposa, para os teus filhos. Então, eu até, Alisson, acho que é importante a gente reforçar isso aqui. Um casamento é instituto parecido com a união estável. A união estável prevalece ali pela informalidade da gente, né, conseguir provar na justiça ali com fotos. Fala mais, Alisson.
A união estável, como você bem disse, ela pode ser provada, é uma união de fato, então ela pode ser provada por testemunhas, por fotos, redes sociais, tudo que tiver ali para demonstrar a presença dos requisitos, a união pública duradoura com o intuito de constituição de família, um vídeo de pedido de casamento, enfim, tudo é passível de ser documentado, levado para um processo judicial para que se caracterize a união estável. Porém, esse é um procedimento prévio, é um processo judicial complexo. Se entra com uma inicial, a outra parte tem a oportunidade de oferecer uma defesa para dizer se tinha ou não tinha união estável, para dizer se tinha ou não concordância com o período em que a união estável está sendo requerida. Se tratar, por exemplo, de uma pessoa que faleceu e seria lá a área do Paulo, quiser solicitar um dano moral, ingressar com uma reclamação trabalhista por um evento morte que tenha sido causado por um companheiro dessa pessoa, ela primeiro tem que caracterizar a existência do vínculo da união estável, para que só então, a partir daí, consiga pleitear os direitos trabalhistas, que poderia ser algo muito mais acessível, muito mais fácil do ponto de vista jurídico, se ela tivesse formalizado aquilo. Seja por uma declaração de união estável, que é um documento muito simples de produzir, tem diversos modelos acessíveis na internet, seja pela formalização do casamento. Eu já enfrentei problemas, né, em buscar o direito de um trabalhador que faleceu em decorrência de um acidente de trabalho, porque antes disso a gente tinha que provar, né, o relacionamento que existia ali de marido e mulher, para que ela pudesse buscar o reconhecimento, receber, né, as indenizações de acidente de trabalho, indenização por dano moral e demais indenizações que o trabalhador e a família, né, os herdeiros dele, têm direito. Então, às vezes, para quem é advogado previdenciário, também enfrenta. Às vezes, tu poderia, administrativamente, fazer o requerimento de uma pensão por morte, mas não consegue fazer isso em 2 meses. Vai ter que enfrentar 1 ano e meio, 2 anos de processo, às vezes cível, para conseguir o reconhecimento da união estável, da relação, para só depois pedir a pensão. Então, tu vai deixar, cara, tua mulher em casa sofrendo depois que tu for embora, porque assim, brasileiro não pensa no dia que ele vai embora, ele só pensa no dia que ele está aqui. Só que a vida não é só pensar no aqui e no agora, é pensar em quem a gente ama. E quem a gente ama vai ficar para além daqui. A gente vai sair daqui, eles vão ficar aqui. A gente tem que cuidar para que essas pessoas fiquem aqui da melhor forma. E não importa se você é rico, se você é uma pessoa humilde, todos nós temos que pensar em quem a gente ama, e é por isso que certamente você acorda de manhã para trabalhar. Não é só porque você precisa sobreviver, é porque você precisa cuidar daqueles que você ama. Então, é muito importante. Uma das formas de cuidar é fazer essa documentação, é fazer esse reconhecimento da união estável. Pode falar, Diogo, fica à vontade. Puxa aí. Trazer um pouco sobre a questão de licitação, que hoje é um problema. Você falou aí do brasileiro em relação à questão da informalidade, né? Eu acho que é uma das maiores dificuldades das empresas hoje em relação à licitação, é porque o brasileiro não está acostumado com a burocracia. E aí, quando ele começa a participar de licitação, ele vê como o processo é burocrático e muitas vezes ele desiste no meio do caminho, né? E aí, primeiro é desenhado um cenário que hoje todo mundo vê na internet, vários anúncios, e o pequeno empresário olha aquilo ali e pensa assim, que vai ficar milionário da noite para o dia. Ele vai entrar numa licitação de 3, 4 milhões, vai ganhar e vai ficar milionário. E a realidade, e quando ele começa, ele vê a dificuldade burocrática e desiste no meio do caminho, né? Então, falando aqui para o empresário, para entender que licitação não é loteria, é investimento, né? O empresário precisa investir, se quiser realmente atuar nessa área, precisa investir tempo, precisa investir em equipe, precisa investir no negócio, porque ele precisa atender o órgão. Então, não é só ganhar, tem que entregar, tem que fazer uma execução boa e tem que receber também, óbvio. Mas é todo um processo, né, que o brasileiro não está acostumado e ali no meio do caminho acaba
desistindo, né? Começa, mas acha que não vai conseguir, acha que só consegue se tiver uma influência ou alguma coisa, e ali no meio do caminho desiste. E a realidade não é essa, né? Eu acho assim, nada é fácil, né? Tudo é difícil. Se engana quem pensa que é fácil. É fácil isso, é fácil. Nada é fácil, cara. Tudo é dedicação. Mas eu já vi muita gente enriquecer através da licitação. Há também, não só o brasileiro desorganizado, mas há uma desvalorização ao trabalho dos outros, ao trabalho das pessoas. A gente quer gastar uma fortuna em um carro, em uma moto, mas a gente não quer pagar nada para alguém que presta um serviço para a gente. E uma coisa importante, uma boa assessoria de jurídica, de RH, e isso vai fazer toda a diferença na tua empresa. É a diferença entre você quebrar e você ficar milionário na área de licitação. E essa informalidade nessa informalidade que tu traz para a licitação, eu trago para trabalhista. Porque a lei trabalhista beneficia o trabalhador, porque a lei trabalhista é para quebrar empresário. A lei está aí há 80 anos, está desde a década de 40. Você está montando uma empresa hoje, não conhece a lei que está aí há 80 anos? É porque você é desorganizado. Se você não assina a carteira, você não paga as férias, não paga 13º, não paga o salário mínimo, não deposita FGTS, o trabalhador vai para a justiça, vai ganhar tudo isso e a culpa não é da justiça, a culpa não é da lei, a culpa não é do advogado, a culpa não é do trabalhador, a culpa é tua, empresário, que não botou na tua matemática o custo. Quer dizer que tu só quer a parte boa do trabalhador e tu quer remunerar ele com uma miséria, quer tratar ele mal, pô. Então, a gente precisa, primeiro, conscientizar que a culpa não está nos outros. A culpa não está na lei da licitação para exigir um rigor. A culpa está em ti que não está, entendeu? Te adaptando a uma coisa que já estava aí antes. E se você quer ganhar dinheiro, dá para ganhar dinheiro. O nosso país é muito bom para ganhar dinheiro, graças a Deus. Mas a gente precisa entender que tudo isso tem que estar na conta. Então, você, empresário, para de ficar me xingando lá no Instagram, dizendo que eu defendo o trabalhador, que eu estou querendo quebrar, que o Brasil vai quebrar. O Brasil não quebrou desde a década de 40 com a CLT. Não é hoje que a CLT vai quebrar o Brasil. Pelo contrário, quebraram o trabalhador até hoje. O trabalhador está aí, com burnout, não tem tempo para a família. Quantas vezes você consegue ver seu filho na semana? Quantas vezes você, trabalhador, consegue ir ao médico cuidar da sua saúde? Então, a culpa não é do trabalhador. A culpa é do empresário que não sabe fazer conta. E aí eu vou trazer uma outra temática, que é a temática da escala 6x1, que a gente precisa acabar no Brasil hoje com a escala 6x1. Não dá mais. E os empresários estão sentindo isso, viu, Alisson? Tem empresário aí, tem ramos empresariais que não estão conseguindo contratar ninguém, porque ninguém quer mais trabalhar. 6x1, muitas vezes, os 7 dias da semana seguidos, que ainda é escalado, ainda tem que trabalhar. Tem uma dificuldade. As pessoas querem cuidar um pouco da família. Quer estar um pouco com a família. Já a pessoa trabalha 10 horas por dia, de segunda a sábado, às vezes ao domingo, sem ter tempo com teu filho. Tu acorda para ir trabalhar, teu filho está dormindo. Tu volta, teu filho está dormindo. Tu não vê teu filho. Então, eu acho que a gente está perdendo a humanidade. Verdade. E a gente precisa ter a realidade que ganhar dinheiro é importante. Todo mundo aqui quer ganhar dinheiro. Mas a gente tem que cuidar de pessoas. E a gente vive um momento diferente. Eu acho que esse é o momento de mudar para a gente acabar com a escala 6x1. Grande parte do resultado do crescimento de uma sociedade vem do acompanhamento das mudanças sociais. Antigamente, a escala 6x1 era aceitável. É permitida e era algo que não se tinha outra opção, então era algo aceitável. Mas em dado momento, com as transformações sociais e o direito, de uma maneira geral, acompanha isso. Minha área, por exemplo, hoje já se fala em herança digital. A tua área se fala na mudança da escala 6x1, superação da escala 6x1. Na área do Diogo, há um tempo atrás, não se falava nunca em uma licitação no meio virtual. Hoje, a maioria das licitações, ele pode explicar melhor, acontece nesse meio. Então, o mundo muda e como mais rápido a sociedade acompanha o direito, as leis, os nossos líderes acompanham esse movimento, mais rápido a sociedade se desenvolve. E enriquece. A sociedade enriquece na sua
pluralidade, né? Não fica detido a só uns que conseguem acessar o conhecimento, que conseguem acessar a tecnologia. Então, democratizar isso, buscar esses avanços no direito, e esse é o nosso trabalho como advogado, né? Nós somos responsáveis por lutar por essas mudanças em todas as áreas. Em todas as áreas. Hoje, no direito do trabalho, no processo do trabalho, o trabalhador consegue buscar o direito dele, consegue lutar em um processo na justiça para receber as horas extras que ele trabalhou, para receber o FGTS que a empresa não depositou. Ele consegue fazer isso sentado no sofá de casa. Que ele consegue contratar o advogado. Mais de 90% dos meus clientes eu nunca vi pessoalmente, são todos online. Então, ele consegue contratar um advogado sentado no sofá de casa, ele consegue participar de uma audiência na Justiça do Trabalho com o juiz, com a outra parte, sentado no sofá de casa, e ele consegue receber a indenização dele, esperando sentadinho lá no sofá de casa para receber a indenização que ele precisa, que ele merece. Então, o acesso à justiça aumentou e muito, principalmente de 2020 para cá, com a tecnologia, com os avanços, tanto com o governo permitindo que a tecnologia, né, o judiciário permitindo que a tecnologia ocupasse os espaços para que a gente pudesse relacionar melhor, como na licitação também, que passa a ter, né, pregão eletrônico, não é isso, Diogo? Isso. Pregão eletrônico, a concorrência hoje é eletrônica também. Na realidade, não existe mais pregão presencial. A realidade é essa. Presencial é exceção, né? Antes era a regra, hoje é exceção. Não existe mais pregão, não existe concorrência, não existe mais licitação presencial. Aí sim, meu irmão. Naquela época o bicho pegava, né? Era aqui na mesa e tal. Primeiro que ninguém sabia que tinha edital, era uma coisa assim, só os escolhidos sabiam edital. Hoje existe o Portal Nacional de Compras Públicas, que são divulgadas as licitações do Brasil inteiro, né? Então, a transparência em relação a essa área é gigantesca. Quem quiser vai lá, acessa, verifica. As brigas hoje são todas dentro do portal mesmo. O cara fechava a sala, não entra mais ninguém. Só tinha um cara lá para disputar, ninguém entrava, tava ganha aquela licitação. Então, veja que a tecnologia no direito vem aqui nesse ponto da licitação até para proteger o patrimônio público, o dinheiro público, para que o dinheiro não jogue dinheiro fora, não deixe escapar dinheiro para corrupção. Então, é importante isso. Exatamente. E hoje, o que as empresas talvez não estejam atentas é que a maioria dos empresários querem vender, né? E aí as vendas são muito focadas para as grandes empresas. Itaú, Petrobras. Mas a realidade é que hoje o maior comprador é o governo, né? O governo movimenta mais ou menos 12% do PIB brasileiro em compras públicas, mais ou menos 1 trilhão por ano de compras públicas, né? E a maioria dos empresários estão fora, ou por acharem que é burocrático, ou por acharem que não tem condições técnicas de participar. Às vezes acham que é um investimento, aquilo que tu trouxe mais cedo, Paulo, que às vezes a pessoa não quer pagar uma boa assessoria, acha que é caro, né? Acontece, inclusive, com a gente. É curioso porque, por exemplo, eu vou trazer exemplo sem citar nomes, mas eu tenho um cliente que ele pagou nossa consultoria mensal, vou usar aqui um valor simbólico, R$3.000 por mês, e ele achava caro. Só que a primeira licitação que a gente ganhou para ele foi de 3 milhões. Então ele achava caro porque ele passou 6 meses pagando 3 mil por mês, mas a primeira que ele conseguiu ganhar foi 3 milhões. O retorno no investimento que ele teve. Então, ele pagava os 3 mil por mês durante os 6 meses reclamando, mas quando ele ganhou a primeira, ele viu que valeu a pena o investimento. Então, às vezes, não quer fazer esse investimento. Acha que o advogado tem que ser sócio dele. A maioria dos meus... Tem clientes não, né? Que não viram cliente, mas tem muitos empresários que chegam comigo com um negócio maravilhoso. Como é? Não, se eu faço aqui o serviço todinho e eu lhe dou aqui 10% quando eu ganhar e quando eu receber. Ué, mas se fosse... Ou para ser assim, eu monto a minha empresa e eu faço. Eu sei como é que faz. Não, tá aqui minha documentação toda certinha, eu tenho minha construtora, o senhor faz, a licitação ganha e eu lhe dou seus 10%. Olha que maravilha, que negócio maravilhoso. Ele falou, acho que é bom iniciar com uma pergunta assim, tipo, Diogo,
Eu estou assistindo aqui esse vídeo e eu tenho uma empresa, eu entrei e não deu certo. Qual que é o primeiro passo para uma empresa que quer começar no mundo das licitações? O que ela precisa fazer? Aí vai falar, procurar uma assessoria, verificar a regularidade dos documentos, fazer um estudo de viabilidade, analisar o produto, enfim. Eu acho que é uma pergunta boa para te inserir para ele. Nós estamos ao vivo. Nós estamos rolando. Não, tá. Não tem ao vivo, recorde, tá gravando tudo. Mete mas ficha, depois faz vai aí gravar. pra ele a pergunta logo. Não sabia. Ele vai inteiro, ele não corta não. A gente vê. É direto, ele vai ser carregado direto. Fazendo a pergunta, então. Eu tenho uma empresa hoje, e aí eu tentei anteriormente ingressar no mundo das licitações e não deu certo, ou nunca entrei por não saber de fato como fazer, ou eu tentei de alguma forma e por algum motivo eu não consegui. O que é que a empresa precisa hoje para iniciar no mundo das licitações? O primeiro passo é a questão da assessoria técnica, porque, por exemplo, eu entrei no mundo das licitações por acaso, né? A gente faz faculdade, a gente estuda ali, licitação é rápido e acabou, mas foi muita prática, né? Comecei a trabalhar com licitação por prática mesmo, e aí a gente foi aprendendo no dia a dia, né? Muita questão do trabalhista também. Então a empresa precisa de uma assessoria técnica que entenda um pouco. Por quê? Porque aí nós vamos trazer, por exemplo, a empresa às vezes quer entrar. Eu tenho uma construtora, eu vi uma licitação de 100 milhões ali para construir a ponte ali de Outeiro. Cara, mas tu tem que ver se tu tem a qualificação técnica específica do que estão exigindo lá. A gente precisa avaliar se a tua empresa tem essa capacidade técnica para participar desse processo, né? E às vezes o cara pensa assim, não, mas aí lá só ganha a construtora do amigo do governador. Não é bem assim. A questão é porque a construtora, as que participam lá, são as que têm a capacidade técnica. Então, estou trazendo essa questão da obra, mas tem outras questões também. Às vezes a empresa não emite nota fiscal e a gente precisa que a empresa comprove, por exemplo, que já forneceu aquele produto, né, que é o atestado de capacidade técnica. Então, eu vendo material esportivo. Tá, você vende, então vamos emitir uma capacidade técnica, mas a empresa vende De forma informalmente. Informalmente, sem nenhuma nota fiscal. Então, como eu vou comprovar que tu vende isso Essa já? capacidade de tu vender já tem isso. essa capacidade de vender isso, entendeu? E aí o que acontece? Mesmo assim, as empresas entram na licitação e apanham. A realidade é essa, eles apanham demais. E outra, não só isso, tem também o problema do lado do setor público, né? Cada pregoeiro ali é um entendimento, é aquela história do juiz, né? O juiz pessoal, cada juiz decide de um jeito, no mundo das licitações, cada pregoeiro decide de um jeito. Então, tem pregoeiro que entende que aquilo ali está certo, tem pregoeiro que entende que não, e a gente precisa ter cautela nesse meio e também saber ter o jogo de cintura em relação a isso, né? Saber ir lidando com essas decisões, E aí que às vezes volta são contraditórias. para o ponto anterior. Da importância de ter uma assessoria técnica, tanto num divórcio, né? Como numa licitação, como também na trabalhista. Às vezes o trabalhador... Às vezes eu faço ele fazer a conta, porque é falta de fazer a conta. Doutor, eu vou ter que pagar 30% e tal, e vai demorar tanto. Eu disse, meu amigo, disse uma coisa, tu vai ganhar 40 mil mais ou menos nesse processo aqui. O que é que tu faz que em 6 meses tu vai ganhar 40 mil? Porque ele chega sempre, vai demorar, doutor, 6 meses é muito. O que é que daqui a 6 meses tu vai fazer que tu vai ganhar 40 mil? Me conta aí. É a primeira conta que a gente tem que ajudar a pessoa a fazer, porque o brasileiro não faz conta, essa é a realidade. Porque vou gastar 30% do senhor, tudo bem. Se tu vossa em mim, tu vai ganhar a mesma coisa. E muitas vezes a gente vê trabalhador que está sem o advogado, ele pensa que ele ganhou 10 mil. Pô, ganhei 10 mil, não dei nada para o advogado. Se ele tivesse comigo, ele tinha ganho os 40. Ele tinha ganho os 50. Ele não ganhou 10. Ele não perdeu ganhou 20. porque ele não tem a noção de tudo. De toda. Não é chegar lá e pedir, eu quero isso. Não é assim que funciona. Tem
provas, você tem que organizar isso, você tem uma forma de falar para o juiz, você tem que explicar onde é que está errado, a empresa vem com toda aquela gama de advogados ali, e você, se não tiver uma defesa técnica correta, você ainda vai sair devendo para a empresa. Então, essa matemática a gente precisa ajudar o brasileiro médio a fazer, e a gente tem que pedir para que faça matemática. É importante. Quer ganhar dinheiro? Dá para ganhar dinheiro, mas tem que fazer matemática. E matemática inclui um trabalho técnico adequado. Isso traz à tona, esse teu detalhe aí é algo que sempre me causou curiosidade, essa questão de fazer a conta. O jus postulandi, que é um termo jurídico, mas significa que a própria pessoa pode ir atrás do direito dela sem a intervenção de um advogado, ele é um mal sem tamanho no direito brasileiro. E eu consigo enxergar isso nas três áreas. Trabalhista também. Consigo enxergar isso nas três áreas. Hoje o jus postulandi funciona em um nível muito menor no direito civil. A gente tem as questões do consumidor, que é até 20 salários mínimos. Tem um outro ponto ali dentro do direito de família, como pensão alimentícia, que admite que a própria parte vá solicitar representação sozinha, sem nem mesmo o defensor público. A gente tem o jus postulante na Justiça do Trabalho, que é o mais utilizado. A gente tem o empresário que busca se inserir no meio de licitações, muitas vezes até consegue, sem a ajuda de um advogado, porém o resultado nunca é compatível com o mínimo razoável. Seja uma pensão alimentícia em que a mãe... Um exemplo. A gente, antes de ingressar com uma ação de pensão alimentícia, a gente faz uma busca. Um mapeamento de todos os bens, rendimentos, vínculos empregatícios que o pai tenha direito. Isso ela, por exemplo, não sabe fazer sozinho. Defensor público, tamanha precariedade que hoje a quantidade de pessoas necessitando desse atendimento, não consegue prestar esse serviço. Na Justiça do Trabalho é a mesma coisa. No âmbito de licitações, tem recursos que a parte, o empresário, ele não tem capacidade técnica para desenvolver sozinho. Então, o jus postulandi, o direito de ir atrás e resolver as coisas sem um advogado, é o mesmo que se assemelha a uma pessoa que está doente e procura a resposta no Google. Tu pode até dar certo, pode até te curar, mas a probabilidade daquilo gerar um problema muito maior, ou de não resolver de uma maneira efetiva, é infinitamente maior. E aí vai essa inteligência artificial do Jus Brasil, que responde tudo errado para a pessoa chega com o advogado dizendo que não, eu já vi isso lá, só falou bobagem para ela. E aí tu vai explicar isso e a pessoa confia mais na inteligência artificial do Jus Brasil do que na orientação técnica de alguém que, como nós, tem 15 anos ou mais de experiência, e é uma situação complicada. Mas eu queria passar agora por uma fase que é o seguinte, é a gente debater os nossos pontos de interjeição. Onde é que o direito do trabalho encontra o direito de família? Onde é que o direito de licitação, as licitações encontra o direito trabalhista? E aí fazer uma provocação. E essa eu quero saber se tu sabe responder. Qual é o percentual? Por exemplo, o trabalhador foi demitido, ele vai receber a rescisão dele. Qual é o percentual que ele tem que dar ali para a ex-esposa ou para os filhos? Já está divorciado? Como é que é isso? Tu sabe dizer? Eu acho que é a pergunta que eu mais recebo semanalmente. Qual é o valor da pensão? E a resposta é sempre... Parece que eu já sonho com isso. A pensão alimentícia, ela é definida analisando a necessidade da criança, ou seja, uma criança saudável é diferente de uma criança que tem alguma patologia. Uma criança de 2 anos, 1 ano, que basicamente se alimenta ali com alimentação da casa e leite, é diferente de uma criança de 5 anos que já estuda. Então, a necessidade é o primeiro ponto, importante para se fixar uma pensão justa. A possibilidade de quem está pagando, ou seja, o genitor que vai prestar a pensão alimentícia, o Éder Militão, aí o famoso caso do Éder Militão, jogador de futebol que está em briga judicial com a ex-esposa, é uma pessoa muito mais, possui uma capacidade financeira muito maior do que uma pessoa que ganha um salário mínimo. Então, a necessidade, a possibilidade e uma proporcionalidade, ou seja, um equilíbrio analisando esses dois. Não existe uma regra de um filho é 10%, 2 filhos é 20%. Isso é analisado caso a caso. É importante sempre que se leve ao juiz, e muitas vezes esse é o grande detalhe do processo.
Não se leva ao juiz as particularidades da criança. Se leva exatamente como que funciona a rotina da criança. Qual que é a real necessidade daquela criança. Aquela criança ela precisa de um transporte 2, 3 vezes a semana para chegar ao médico para realizar aquela fisioterapia, aquele acompanhamento nutricional ou alguma particularidade que a criança tenha. Isso tudo tem que ser levado pontualmente dentro do processo para que então chegue a um percentual justo. Hoje a gente tem pensão fixada em 23% da remuneração, 25% da remuneração, 27%, 17%, não é mais 10%, 15%, 20%, não são valores fechados. Eles levam em consideração a real necessidade e possibilidade dentro desse contexto. Tá, mas vamos lá. O trabalhador, ele é CLT, tá de carteira assinada, ele é demitido. Qual o percentual que ele tem que dar da rescisão dele, do valor da rescisão? O valor do TRCT, do FGTS, ele tem que respeitar que percentual a rescisão? É o mesmo percentual que ficou acordado? Por exemplo, se do salário dele, ele tem que dar ali 20%. Na rescisão, saiu verba rescisória dele, foi demitido verba rescisória. Ele tem que dar qual é o percentual do FGTS e da rescisão? Os mesmos 20% ou existe uma variação nessa percentual? Existe uma ou outra verba que é excluída desse, em regra, porque se tiver um acordo, se tiver uma definição judicial diferente, se aplica aquela realidade, mas em regra se respeita ao percentual que foi fixado ou pelo juiz ou em acordo entre as partes. Sim. Doutor Diogo, meu mano velho, me diga uma coisa. E tu sabe onde é que a gente se encontra? Aconteceu semana passada. Aconteceu semana passada. Em contratos de prestação de serviço terceirizado, geralmente são feitas as licitações, né, que os órgãos públicos contratam empresas para terceirizar serviços, né, e cabe ao órgão público uma espécie de fiscalização trabalhista da empresa que está contratando os terceirizados para essa prestação de serviço. E quando isso não acontece, aí vem o advogado trabalhista e processa a empresa, mas colocando o Estado como o Estado, né? A prefeitura, o Estado, a União, como o subsidiário naquela responsabilidade ali. Exatamente. E aconteceu essa semana de eu ter que participar de uma audiência trabalhista, não sei nada de trabalhista, mas tive que participar porque a empresa que terceirizava o serviço estava sendo processada e o órgão que a gente prestava a consultoria estava como corresponsável, né, pela questão da verba trabalhista. Isso acontece bastante dentro dessa área, né, da licitação. Novamente, não tomar os cuidados necessários do empresário para evitar. Quer dizer, pode até perder uma licitação por não ter uma certidão de regularidade trabalhista. Exato. Né? Então, esse era o segundo ponto que eu ia trazer. Os empresários precisam ter consciência de que sem essa certidão eles não participam de licitação. Então, empresário que deve a justiça trabalhista não consegue entrar em licitação. É uma exigência legal. Muito empresário me vê como um inimigo, né? Porque, obviamente, 90% da minha clientela são trabalhadores. A gente assessora empresas ali, mas aquele empresário que tem a nossa assessoria, ele fica muito mais seguro. Porque, como eu jogo a maioria do tempo no ataque, eu sei onde é que está furado, eu sei onde a empresa está pecando, eu sei onde ela está deixando o dinheiro embora. Eu sei, quer dizer, uma empresa bem organizada na questão trabalhista, ela evita um passivo trabalhista gigante. Tem empresa desorganizada que ela quebra mesmo no seu trabalho. Porque não levou em consideração coisas pequenas, não se organizou, não se documentou, né? Às vezes, o dono da empresa, ele não é uma pessoa ruim, ele não é uma pessoa que é o mal, mas o chefe, o líder dele, que está lá embaixo, tratando com o funcionário dele mais simples, está assediando, está humilhando o cara. E isso vai gerar uma indenização por dano moral gigante. E hoje, com a alteração que teve na NR 01, em que a empresa é responsável por todo o ambiente de trabalho do trabalhador, mas não só isso, é responsável por manter a saúde mental do trabalhador, né? Demonstrar que mentalmente aquele ambiente ali é bom para o trabalhador, que não adoece o trabalhador, ficou mais complicado para as empresas. Então, elas têm uma responsabilidade ainda maior para evitar que seus líderes, que seus gerentes humilhem os trabalhadores. Porque se o trabalhador adoece,
Você sai dali com burnout, você sai dali com uma ansiedade ou qualquer outra doença mental, isso é acidente de trabalho. Aí, meu amigo, aí que a cacetada aumenta. Então, às vezes, você investir num treinamento bom para o teu gerente, para o teu líder, vai sair bem mais barato do que tu pagar 100, 150 mil de indenizações por acidente de trabalho. Então, essa consciência. E aí, meu amigo, você vai ficar com essa dívida de 150 mil, não vai ter uma certidão, não vai poder concorrer à licitação, e aí tu vai perder aí milhões em licitação por conta de uma atitude que você não tomou, um investimento que você não fez, uma preocupação que você não teve com o seu trabalhador. E aí tu quer culpar todo mundo, né? Você aí quer, porque a lei isso, porque a lei aquilo, e você vai querer se vitimizar. Ao invés de ter tomado as decisões corretas para ter uma empresa de sucesso, respeitada pelos próprios funcionários. Eu, no meu escritório, é 5x2. Não vou botar os caras para trabalhar de domingo a domingo, pô. A gente tem 20. O pessoal, tu não tem um funcionário aí. Não, a gente tem 20 lá. Para dar conta de trabalhadores do Brasil todo, nós temos 20 pessoas trabalhando conosco para atender os trabalhadores, para dar atenção, para lutar. Só que essas pessoas que servem aos trabalhadores na luta, no dia a dia, essas pessoas também têm família, essas pessoas também querem descansar, né? E elas também têm saúde mental e a gente tem que cuidar dela. Então, se a gente investe bem no nosso trabalhador, cuida bem do nosso trabalhador, remunera bem, ele vai gerar frutos e lucros para nós, com certeza. Verdade. Vamos contar causos? Bora. Bora? Quer contar um caos? Conta um caos aí, nosso. Um caos bom. Tem uns causos que não dá para contar. Tem que contar mais derrota também. A gente tem um... Não é só vitória, não. Tem que contar mais derrota. A gente tem um ou dois causos que é melhor a gente não contar. Mas tem outros aí que... Tem aqueles de vocês... Não fala não, isso aí não. No futuro. Deixa prescrever. Hora da fofoca. Olha, em relação a essa questão da assessoria, a importância de uma assessoria especializada, que conheça... É aquela história, né? Quem avisa, amigo é. Longe da tua família, o teu advogado, o teu contador e o teu médico são os melhores avisos que tu pode ter. Então, dentro dessa perspectiva de que uma consultoria é importante, a gente já teve... são áreas distantes, mas a gente já teve casos em que conseguimos demonstrar a capacidade financeira de um pai através de uma licitação. Na verdade, foi um conjunto de licitações que a gente percebeu como uma empresa que o pai era um dos gestores, um dos sócios, mas não formalmente compunha o contrato social. Vencia, a empresa ganhava muito dinheiro, o pai não estava no contrato social, mas a gente conseguiu, após a quebra do sigilo bancário, verificar que a empresa fazia transferências periódicas para o pai. A cada 2, a cada 3 meses ela recebia. E a gente conseguiu atrelar isso ao fato do pai que andava de Rolex, o pai que nas redes sociais viajava. Então, como é que tu vai olhar? O pai na carteira de trabalho é desempregado. O pai na conta bancária não tem um rendimento mensal certo, mas pontualmente ele recebia aqueles valores caindo na conta dele a cada 2, 3 meses do mesmo lugar, da mesma empresa. A gente conseguiu unir, atrelar ele à empresa como um rendimento e também demonstrar, a partir da teoria da aparência, que é o nome dado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao que ele aparenta, a situação econômica que ele aparenta ter. Então, dentro dessa nossa pesquisa, a gente conseguiu demonstrar. Foi um dos casos que foi mais interessante de trabalhar e que a gente conseguiu ver dentro de uma licitação, surgiu uma participação na sociedade, quebra esse sigilo bancário e demonstrou a capacidade financeira dele para fins de pensão alimentícia. Aí tu pode usar isso aí para as pesquisas também para os trabalhistas, né? Cara, a gente usa muito, né? Execução, hoje, cada dia eu já tenho alguma experiência em execução, fiz alguns treinamentos em execução. Cada dia a gente tem mais ferramentas para buscar bens de devedores que tentam esconder, né, esses bens aí. E a gente tem uma série de ferramentas hoje. Tu tem um cartório ali online, tu consegue certidão de imóveis do Brasil todo. Tu consegue saber todas as pessoas que estão em volta. A gente consegue penhorar moeda digital, criptomoeda. Então, a gente consegue, mesmo que os devedores criem dificuldades, né? Tem muito empregador que faz de propósito. Ele contrata o cara, não paga nada certo,
Às vezes ele ganha uma licitação só para levar o dinheiro, some, não conclui a obra, não conclui a entrega. E ele é um devedor quanto mais, e a gente consegue, com as ferramentas de tecnologia que tem hoje, a gente consegue bloquear esse dinheiro. Então, quando teu patrão fala, olha essa aqui, viu? Quando teu patrão diz que se tu for para a justiça ele não tem nada, que ele está falido, ou que ele vai falir, que não adianta nada tu ir para a justiça, é uma mentira. Ele está querendo te enganar, tá? A realidade é que ele está escondendo. Mas eu e a minha equipe somos especialistas em encontrar o dinheiro desse malandro. E aí você vai receber todos os direitos que você tem. Pode ficar tranquilo. Mas vamos voltar para os causos? A gente queria saber dos causos. Quem vai puxar os causos? É tu, Diogo? Vai puxar os causos? Puxa aí. Os casos são polêmicos. Com uma vitória e uma derrota aí. Pronto. um bom e um não tão bom. Aconteceu foi próximo de uma mudança técnica, de ordem técnica, que aconteceu no judiciário, que envolvia o Bacenjude e o Cisbajude. Não sei se vocês vivenciaram algum problema nessa natureza. Antigamente, quando a gente ganhava uma causa, quando o juiz definia uma pensão e tinha ali o retroativo para ser pago, quando a ex-esposa tinha direito ali à partilha de bens, quantificava aquilo, ela tem que ir atrás de receber. Muitas vezes o ex-marido se desfazia dos bens, transformava aquilo em dinheiro, colocava na conta de outra pessoa e a gente tem muita dificuldade. É o gargalo do judiciário, é a execução. E antigamente a gente tinha o sistema Bacenjude, que você solicita a penhora de valores em conta, o juiz defere a penhora para que o próprio judiciário, junto ao Banco Central, busque valores que aquele devedor teria em conta e então o valor é retido e levado para dentro do processo para efetuar os pagamentos. Acontecia muito de o genitor, o ex-marido receber alguma coisa na conta dele, se desfazer imediatamente e o Bacenjude não cruzava. Porque naquele período que o Bacenjude estava procurando o dinheiro já tinha entrado e saído da conta há muito tempo. Porque o Bacenjude era uma pescaria, né? Era uma pescaria. Hoje não, hoje ele fica ali, a gente faz a gente chama de teimosinha, Teimosinha, né? exatamente. Ele fica 90 dias caçando dinheiro. Exatamente. A partir agora de uma justificativa apresentada ao juiz, a possibilidade de qualquer valor que caia na conta através desse Bajude. E a gente teve muito através dessa evolução. Um caso ruim foi o fato da gente fazer a pescaria e não estar lá o peixe, não conseguir, de fato, concretizar, efetivar o dinheiro, o direito que é entrar o dinheiro na conta do nosso cliente. E a vitória é que, com essa mudança, a gente passou a ter muito mais efetividade na justiça. A gente sabe que, no mínimo, ele fica incomodado ali de não poder utilizar a conta. A gente também tem hoje medidas atípicas, que é bloqueio de CNH, o pai não pode dirigir enquanto estiver devendo. Mas o teu caso é esse, é? Eu acho que foi o mais leve que eu consegui. Eu consegui pensar. Cara, eu acho que os meus causos, eles têm mais a ver quando o cliente inventa de mentir para o advogado. A grande maioria dos causos surgem por uma mentira. Então, tem um trabalhador que ainda não sabe que existe, por exemplo, a rescisão indireta. O que é a rescisão indireta? É o trabalhador aplicar uma justa causa na empresa, né? Então, assim como a empresa ela pode dar um pé na bunda do trabalhador quando o trabalhador comete alguma falta grave, uma insubordinação, furtar alguma coisa na empresa, enfim. O inverso também é verdade. O trabalhador pode demitir a empresa por justa causa e sair com todas as verbas rescisórias. Mas tem que se observar algumas coisas. Então, é muito comum no Brasil tentar aquele acordo por baixo dos panos. Olha, me demite, aí eu te devolvo, aí o patrão cobra a multa de 40% de volta. Né? Tem empresa que faz esse tipo de negociação. Só que isso o trabalhador não sabe, mas isso é crime. Né? É como se você chegasse com o seu patrão e dissesse assim, olha, vamos fazer um acordo aqui para a gente enganar o governo e eu roubar o seguro-desemprego do governo, porque seguro-desemprego é dinheiro público. Então, o trabalhador ele não tem a dimensão do que é isso, que ele pode responder um processo criminal. E aí, a gente, quando chega, né, no escritório, a gente pergunta, pessoal, mas você tentou pedir para que te demitissem? Porque isso não pode. Se você fez isso e isso está registrado, o tiro vai sair pela culatra. Você vai, né?
ao invés de você conseguir a sua rescisão direta, você vai ter problemas. Não, a pessoa, não, foi uma mulher. Disse, não, doutor, jamais. Eles não estão pagando aqui meu FGTS. Não, seu FGTS não está depositado. Tranquilo, isso aqui a gente tem... A chance de ganhar aqui é gigante. Mas você pediu... Não pediu, não. Foi para audiência, a empresa juntou o vídeo desta trabalhadora sentada na frente do dono da empresa, o vídeo dela pedindo, não, me demite que eu vou lhe devolver a multa de 40% e tal, e tal, e tal. Ou seja, a gente ficou desarmado, né? Porque se a gente soubesse da existência disso, a gente teria tomado as medidas para proteger o trabalhador disso. Mas ela perdeu ali e o negócio saiu feio para ela. A gente realmente... Nós somos advogados, batalhamos para lutar por direito, mas a gente também não é mágico, amigo. Não dá para tu mentir pro teu advogado. Não faça isso, pelo amor de Deus. Agora me conta o teu. Os meus casos os de derrota, acho que é muito na época da licitação presencial, né? Era até legal, que era um embate assim mais ferrenho ali, né? Mas eu vou contar um caso de derrota que não foi meu, porque foi curioso. Uma advogada que participou de uma licitação presencial comigo, porque a situação foi a seguinte, o cliente chegou para me contratar para participar de uma licitação, e aí ele me entregou o edital impresso. E aí eu comecei a olhar o edital e vi a data de abertura da licitação, era uma data anterior à data que ele estava me entregando o edital. Eu falei, mas essa licitação aqui já aconteceu. Ele falou, não, é porque foi remarcado, foi republicada, né, a licitação. Então vai ser daqui a 10 dias, um exemplo. Aí eu falei, tá, e cadê esse edital que foi republicado? Ele falou, não, tá lá no site, mas é igualzinho esse aqui. Eu falei, não, leva esse contigo, eu vou pegar o republicado. Ele falou, tá bom. Aí eu fui, peguei o republicado, trabalhei em cima do processo da licitação, em cima do edital que estava no site. E aí, no dia da licitação lá presencial, deu 2 empresas. A que eu estava representando e uma outra empresa representada por essa advogada, que inclusive é especialista também em licitação e ela é muito boa. E tá, tudo bem, a licitação ocorreu normal, a empresa que eu representei ganhou alguns itens, a empresa que ela representou também ganhou alguns itens, foram para análise da documentação, o pregoeiro pegou, puxou e disse assim, a empresa tal, que era a empresa dela, está inabilitada. Meu amigo, começou uma confusão. Porque ele tá aqui, ó. Não apresentou o documento tal. Ela com o edital na mão, tá aqui. Com o edital, ele pegou, olhou e falou, esse edital aí é o edital antigo. O edital republicado é esse aqui. Meu amigo, essa mulher ficou branca. E com um detalhe, ele falou, e quem impugnou o edital antigo foi a senhora. Ou seja, ele foi alterado porque a senhora impugnou. E ela não seguiu, ela seguiu o anterior. Seguiu o anterior. Ou seja, eu acabei ganhando o resto da licitação sem querer, porque a empresa que ela representava foi inabilitada. Sem querer querendo. Sem querer querendo, né? Não, a realidade é justamente que a gente chama a atenção, porque realmente o edital era idêntico, mas mudava um item das exigências que foi alterado e foi republicado, né? E aí ela não prestou atenção nisso, até o meu cliente também não tinha prestado atenção e queria me entregar o edital antigo também, né? E se eu tivesse seguido pelo antigo, ninguém tinha ganhado a licitação. A realidade era essa, porque eu também me seguindo pelo antigo, eu também ia ter errado, né? Na documentação. Mas isso já aconteceu comigo e foi por isso que eu segui o edital novo, porque já tinha, em outra ocasião já aconteceu de eu representar um cliente e não prestar atenção nessa questão da republicação do edital. E tô falando do erro de outro, eu lembrei. Lembrei de um caso aqui que foi o seguinte. Olha essa. Era um processo interessante, não fui eu que fui fazer a audiência, mandei uma boa advogada lá no escritório, todos são muito bons, mandei uma boa advogada ir fazer a audiência. Chegou na audiência, tinha testemunha, tinha tudo. E aí, o cliente deu o depoimento, né? Porque na audiência trabalhista, primeiro tenta acordo, não tem acordo, o reclamante, né, o trabalhador, dá o depoimento dele, depois o representante da empresa dá o depoimento e depois entram as testemunhas. E quando estava no depoimento do representante da empresa,
o meu cliente estava aqui no celular. E aí o advogado da outra parte disse assim, olha, ele não pode estar no celular, é que ele está mandando mensagem para alguém. E o juiz disse, o senhor está mandando mensagem? Não, doutor, mostre seu celular. Aí o juiz pegou o celular do meu cliente e aí ele começou a ler lá. O cliente estava mandando mensagem para a testemunha dizendo, olha, fala isso, isso e isso. Hoje nós vamos arrebentar, nós vamos ficar ricos hoje. O juiz printou aquilo ali, fez uma certidão, né, colocou no processo. O acordo que a gente não aceitou no começo do processo, que era um acordo de 10 mil, a gente considerou baixo para o valor do processo, teve que, depois daquilo, aceitar um acordo de 5 mil com muita sorte, para não ter problema. Foi melhor pegar o acordo do que depois ter que responder um processo criminal, que não pode fazer esse tipo de coisa. Mas, como eu sempre digo, se tem causa, é porque o cliente mentiu para o advogado dele. E isso é uma forma de mentir para o advogado. Como é que ele, no meio da audiência, começa a mandar mensagem para a própria testemunha dizendo hoje nós vamos ficar ricos? Isso não existe. A gente tem que ter bom senso. Eu acho que a audiência hoje, principalmente, esse ainda foi presencial a audiência. Mas hoje, na audiência virtual, as pessoas estão sem bom senso. Viu? Outro dia, no meio de uma audiência, o cidadão que estava participando da audiência, lá, o dono da empresa, foi no banheiro com a tela filmando ele no banheiro com o coisa para fora. As pessoas perderam o bom senso. É audiência virtual, mas a formalidade, o respeito à instituição, ela continua. Não é à toa, nós usamos terno, não é por nada, não. É por respeito às instituições. A nossa função existe. Isso não é que a gente quer ficar mais bonito, não. É porque é uma forma de respeito à instituição. Então, você participar de uma audiência virtual, tem gente que aparece está no ônibus, tem gente que aparece está na praça. Não é assim que funciona, galera. A gente precisa ter também bom senso e respeitar, tá? Então, é uma mensagem que eu passo aos meus clientes quando entra no escritório, vira meu cliente, tem todo um procedimento, né, de adaptação, a gente diz o que são provas, a gente explica como é que funciona a audiência, a gente mostra como é que tem que estar vestido, como é que tem que se portar, como falar, como não falar, né? Não precisa também você falar com um monte de palavra bonita, não é isso que está se esperando. A gente tem que falar com as palavras que a gente usa no dia a dia. Mas a gente tem que ter respeito pelas pessoas e pelas instituições. Isso está muito avacalhado às vezes. E é por isso que em alguns pontos estão até retroagindo. Estão deixando de ter audiência virtual em alguns locais por conta disso. Do juiz não aguentar ver o cara no banheiro dando depoimento. Não existe isso. Né? Conta a causa. Os causos que envolvem o direito de família, eles estão muito relacionados. E eu até ainda consigo me assustar com algumas coisas. A possibilidade de a complexidade que se envolve o assunto em si e o quanto isso está inserido em todos os meios sociais. A gente tem divórcios de pessoas financeiramente bem-sucedidas e a gente tem divórcios de pessoas que são realmente assalariados, salário mínimo, pessoas simples, algumas até desempregadas. E a gente vê cláusulas complexas, situações jurídicas formadas complexas em todos esses âmbitos. Eu lembro de uma vez, eu estava atendendo, eu ainda era estagiário, núcleo de prática jurídica da faculdade que eu me formei, e lá chegou uma senhora. A gente tinha um convênio com a Defensoria Pública, onde fazia atendimento gratuito, e os advogados da faculdade faziam o protocolo das ações, e a situação dela era essa, era uma consultoria onde ela queria formalizar um pacto antinupcial, um documento que se produz previamente ao casamento, antes do casamento, para que faça parte do contrato de casamento, e que o marido dela havia solicitado para ela a inserção de uma cláusula em que ele poderia, de uma maneira muito direta, poderia traí-la. Eles tinham uma negociação. Ela queria saber qual seria a possibilidade de se inserir onde ele deixaria claro que ele estaria só ele estaria autorizado a trair dentro do casamento e ela aceitar. Ela queria saber. Que legal. Eu queria. Tem o telefone desse cara? Ele tá dando curso aí. Ele podia dar uma mentoria, ele queria dar um sócio. Eu achei muito engraçado, porque era uma pessoa que não tinha, assim, dentro da análise, não tinha condições, até para ser atendido dentro da estrutura da defensoria, no convênio com a defensoria, não tinha condições de pagar um advogado, e o quão complexa é essa situação, onde ela queria
uma cláusula muito específica Pacto dentro do pacto antinupcial, antinupcial. que é um acordo, né? Que se faz Sim. antes do casamento para constar na certidão de casamento. Sim. Então, E que ela aceitava pegar chifre dele. exatamente. Tá, pô, eu quero esse negócio. Eu faria esse acordo. Eu faria esse acordo. Você faria esse acordo? Pessoal, terminou. Quero agradecer Alisson Guimarães, Diogo Pereira, eu mesmo aqui, Paulo Hermes, agradecer por a gente ter feito esse bate-papo aqui. Eu espero que a gente consiga repetir mais vezes, a gente possa brincar mais e conversar mais e, ao mesmo tempo, ajudar o cidadão compartilhando conhecimento jurídico importante para o dia a dia e de forma até divertida. O que é que tu diz, Diogo? Agradecer, eu achei muito legal, muito bacana, interessante. Estou à disposição. Né? Vamos continuar aí, seguir aí. Obrigado a quem assistir, a quem estiver assistindo. Doutor Alisson. Eu gostaria de agradecer também o convite do Paulo, a gente participar desse momento. Informação é o que, de fato, desenvolve a sociedade. A gente tem que tornar isso o mais acessível possível para que todos saibam dos seus direitos, todos saibam como se proteger na área trabalhista, na área de licitações, na área de família, no direito civil, de uma maneira geral. E eu acho que momentos como esse são importantes, contribuem muito para que a sociedade evolua, conheça seus direitos. Muito bem. Valeu, galera. Obrigado. Obrigado.